Daí, pessoal, mais uma resolução. Se Z1 é igual a 1 mais I, Z2 é igual a Z3 menos 4, que multiplica Z1, e Z3 é igual a 3 mais I, assinale o que for correto. Aí eu tenho as 5 afirmativas, né? Aquelas questões onde cada questão tem um valor, e aí a resposta da questão, na realidade, é a soma dos valores das alternativas corretas, tá? Então eu vou resolvendo aqui e já te explico como funciona, né, o momento de finalizar a resposta dessa questão. Bom, então eu tenho aí esses três números complexos, Z1, Z2 e Z3, e algumas afirmativas. Então eu vou começar com a primeira, diz assim: a parte real do número complexo Z1 sobre Z2 é positiva. Então, o que é Z1 sobre Z2? É a divisão, né? É o quociente entre dois números complexos. Então, vou estabelecer aqui essa divisão. Estou fazendo aqui a número 1. Então, o número 1 está dizendo que Z1 sobre Z2, a parte real é positiva. Bom, rapidamente lembrar para ti o que é parte real de um número complexo. Se eu tenho um número complexo Z dado por M mais N vezes o I, esse M aqui é a parte real e esse N aqui é a parte imaginária. Alguns dizem que todo o NI aqui é a parte imaginária, ok? Bom, então vamos aí fazer essa divisão, Z1 dividido por Z2. Substituindo o Z1, ele é 1 mais I. Então aqui, ó, 1 mais I. Divide por. O Z2, observa que ele é construído a partir do Z3 e do Z1. Então no rascunho aqui, ó, eu vou mostrar quem é o Z3. Aliás, quem é o Z2. Z2 é igual a Z3 menos 4 vezes Z1. Então, Z2 é igual a Z3. Z3 está aqui, ó, 3 mais I. Então, 3 mais I menos 4 vezes o Z1. Z1 está aqui, ó, 1 mais I. E eu resolvo isso. 3 mais I menos 4 aqui, ó, multiplica 1 fazendo a distributiva, menos 4 vezes o I, menos 4I. Então eu tenho que o Z2 fica 3 menos 4 menos 1, aqui, ó, parte real com parte real, 3 menos 4 menos 1, assim como 1I menos 4I é menos 3 vezes o I. Então, esse aí é o Z2. Então, o Z2 é menos 1 menos 3I. Então, agora eu coloco aqui embaixo, né? Menos 1 menos 3 vezes o I. E como se divide esses dois números complexos? Bom, a divisão de números complexos ela é transformada numa multiplicação, né? Multiplica-se pelo conjugado do denominador. Então, vou multiplicar assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou multiplicar pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado do denominador? É o denominador com o sinal da parte imaginária trocada. Então, aqui a parte real menos 1 continua. E esse sinal de menos aqui, ó, da parte imaginária é trocado para mais. Mais 3i. E se aqui fosse mais 3i, ficaria aqui menos 3i. É sempre o sinal trocado da parte imaginária. E em cima eu sigo com o mesmo número que eu tenho embaixo, né? Menos 1 mais 3i. Até porque esse número aqui, ó, se o numerador e o denominador são iguais, isso aqui na realidade é 1. Ou seja, eu vou multiplicar essa expressão aqui por 1 e, portanto, eu não vou alterar a expressão, né? Então, eu estou fazendo uma divisão multiplicando por 1. Então, está aqui, ó.
Então aqui eu faço produto. Posso colocar um parentezinho aqui para ficar mais fácil de enxergar os produtos. E aí faço, ó, distributiva. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes 3i, mais 3i. I vezes menos 1, menos o i. E i que multiplica 3i, isso vai dar mais 3i ao quadrado. Então isso é o numerador. O denominador, menos 1 vezes menos 1, dá mais 1. Ou então, posso fazer a mesma coisa que eu fiz em cima, ou ainda, se eu tenho aqui um produto da soma pela diferença, né, porque aqui é menos e aqui é mais, isso vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, esse aqui de baixo, esse produto de baixo, eu sei que vai dar o quadrado do primeiro, ó, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, o quadrado do primeiro, menos 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 3i ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado é 1, menos no meio, 3i ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 9i ao quadrado. Tá? Eu também poderia ter feito esse procedimento aqui, né? Menos 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 3i, menos 3i vezes menos 1 e menos 3i vezes mais 3i. Também podia ter feito esse procedimento semelhante ao de cima. E aí agora eu vou dar uma melhorada, olha só. Menos 1, aqui eu vou manter, fazer bem devagar para ti, ó, menos 1. Já vou juntar 3i menos i, isso é o mesmo que mais 2i. E esse 3i ao quadrado, acontece uma coisa especial com ele. Ó. O i ao quadrado, a expressão i ao quadrado, isso equivale a menos 1, já que por definição, i é a raiz quadrada de menos 1. Então, i ao quadrado é menos 1. Então, se i ao quadrado é menos 1, ó, isso aqui sendo menos 1, eu tenho 3 vezes menos 1, que é menos 3. Então, na prática, tu pode pensar sempre que esse i ao quadrado serve para trocar o sinal do coeficiente. Então, é só eliminar o i ao quadrado e trocar o sinal da frente. Isso sempre funciona. Então, justamente isso que eu vou fazer. Ó. Mais 3i ao quadrado, isso serve para trocar o sinal da frente. Então, aqui é menos 3. Então, o i ao quadrado desaparece e troca o sinal. E aqui embaixo eu fico com 1. E aqui da mesma forma, ó, esse i ao quadrado serve para trocar o sinal da frente. Então, eu tenho aqui menos 9. Ah, isso aqui é 9i ao quadrado. Isso aqui na realidade é assim, né? Ó, é 1 para ti aqui, ó, menos o quadrado segundo. Então, esse 9 aqui vai ficar menos 9. Como eu tenho o menos aqui de fora, ó, isso fica 1 menos o menos 9. E aí eu tenho, portanto, 1 mais 9. Menos 1 com menos 3, isso vai dar menos 4. E aqui repete mais 2i. Isso sobre 1 mais 9, que é 10. Então, o meu Z1 dividido por Z2, ele está ficando aí, para ficar mais claro, ó, menos 4 sobre 10 e mais 2 sobre 10 vezes o i. Aí, mesma coisa, então separei. Isso aqui é a parte real, que é negativa, e isso aqui é a parte imaginária, positiva. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que, na número 1, diz que a parte real é um valor positivo. E eu estou verificando que não, que a parte real é um valor negativo, aqui, ó, é menos. Portanto, essa primeira aqui, ela é falsa. Ok? Deixa eu botar aqui, essa primeira, então, é falsa. Aí eu vou fazer o segundo. Eu vou fazer o segundo numa outra lâmina, tá? Que já ficou meio poluído, eu vou trocar aqui, ó. Então, vou fazer o segundo.
Então aqui vou fazer o número 2. O número 2 diz que o argumento de z1 ao quadrado mais z2 ao quadrado é 3π sobre 4. Bom, então primeira coisa que eu vou fazer, vou usar aqui uma espécie de rascunho. Vou fazer z1 ao quadrado. z1 ao quadrado. O que é z1 ao quadrado? z1 é 1 mais i, então é 1 mais i ao quadrado. Que eu posso fazer 1 mais i que multiplica 1 mais i, ou eu uso produtos notáveis, né? Quadrado do primeiro, 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 1, 2 vezes o i, 2i, e mais o quadrado do segundo, mais i ao quadrado. Aí lembra que esse i ao quadrado serve para trocar o sinal da frente. Então isso fica 1 mais 2i e aqui menos 1. E aí 1 menos 1 cancela, isso vai dar 2i, logo eu tenho que z1 ao quadrado é igual a 2i. Ok. Agora eu vou fazer o z2 ao quadrado. z2 ao quadrado. Né? Porque eu preciso aqui, ó, z1 ao quadrado mais z2 ao quadrado. Mesmo procedimento. O z2 é dado por... Aí eu vou ter que voltar à lâmina anterior para copiar o z2. Lembra que o z2 aqui, ó, ele é dado com esse formato aqui, ó. Que na outra lâmina eu defini quem é o z2. Então eu vou fazer uma cópia aqui da lâmina anterior. Olha só. Onde é que está o z2? Z2. Está aqui o z2, ó. Tá? z2 é menos 1 menos 3i. Então vou copiar isso lá para usar aqui no 2. Tá? Então menos 1 menos 3i. Então, voltar para a lâmina. Aí, z2 menos 1 menos 3i. Então, menos 1 menos 3i, e isso ao quadrado. E aí, de novo, né, eu posso fazer ele vezes ele, ou posso pensar no produto notável. E outra coisa que é interessante, ó, no produto notável, quando é quadrado de duas coisas negativas, isso é o mesmo que quadrado de duas coisas positivas. Então, eu posso dizer que isso é 1 mais 3i ao quadrado. Dá na mesma, porque os dois são negativos. E aí eu tenho o quadrado do primeiro. Quadrado de 1 é 1, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6, 6i. E mais o quadrado do segundo. Aí eu tenho aqui mais 3i ao quadrado. Então, isso vai resultar aqui 1 mais 6i. Aí aqui eu tenho, ó, mais 9i ao quadrado. 3 ao quadrado, 9, i ao quadrado é i ao quadrado. E aí eu te lembro que esse i ao quadrado serve para trocar o sinal da frente. Então, isso é igual a 1 mais 6i menos 9. E aí, o z2 ao quadrado está resultando 1 parte real com menos 9 parte real, isso dá menos 8. Então, eu tenho menos 8 mais 6i. Então, isso aí é o z2. Aliás, aqui dá menos, menos 1 com menos 9, menos 8. E aí eu tenho aqui, tá, mais 6i, ok, tá fechado. Bom, então isso aqui é o meu z2 ao quadrado. O que ele pede? Ele pede z1 ao quadrado mais z2 ao quadrado. Ó, ele pede z1 ao quadrado mais z2 ao quadrado. O z1 ao quadrado eu já resolvi, tá aqui, ó, é 2i. Então eu tenho aqui, vou botar do lado, 2i
mais Z2 ao quadrado. Z2 ao quadrado está aqui, ó. Menos 8 mais 6i. Menos 8 mais 6i. E isso vai resultar 2i junto aqui com mais 6i, né? Vou eliminar o parênteses para ti ficar mais... Ó, aqui 2i. Esse sinal de mais aqui antes do parênteses faz com que o parênteses elimine sem trocar nada. Então tenho aqui menos 8 mais 6i. E aí eu fico com Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado igual menos 8, a primeira parte real, né? Fica mais adequado. Menos 8, 2i mais 6i, 8i. Mais 8i. Então isso aí é o resultado desta expressão, Z1 ao quadrado mais Z2 ao quadrado. E ele está dizendo que o argumento desse número complexo é 3π sobre 4. Bom, o que é o argumento do número complexo? O argumento do número complexo é o ângulo. Olha só, o argumento é um ângulo. É um ângulo que é feito entre o eixo x e a linha que representa o módulo, né, a linha imaginária do módulo, no sentido anti-horário. Vou fazer isso rapidamente só para tu lembrar o que é o argumento. Ó. Olha aqui, ó. Eixo real, eixo imaginário, número parte real, vou botar aqui A, estou representando aqui o número complexo Z, A mais BI. Então aqui o A e aqui o B, parte real, parte imaginária, e esse ponto aqui é chamado de afixo. É onde eu represento o número complexo no plano chamado plano de Gauss, ou plano de Argand-Gauss, né? O plano onde são representados os números complexos. Então não é no plano real, é no plano de Argand-Gauss, onde os imaginários são representados e cada ponto que representa o seu respectivo imaginário é chamado de afixo. E a distância da origem desse sistema para o ponto para o afixo, essa distância é o módulo do número complexo. Esse é o módulo. E aqui, ó, o ângulo entre o x e a linha do módulo, esse é o argumento, geralmente chamado pela letra grega θ. Então, esse ângulo θ é o argumento do número complexo. Então, é o ângulo que é feito entre a linha horizontal com a linha do módulo, no sentido anti-horário. Ok? Então, nós vamos fazer, então, a... Vou colocar aqui... Como se chega nesse número complexo? Bom, tem uma espécie de um ritual, né, de uma receita para se chegar no argumento, que é o seguinte, ó, o seno do complexo é igual ao B sobre o módulo, que eu vou usar aqui a letra ρ para módulo. E o cosseno do argumento do complexo é igual à divisão entre o A e a letra ρ, que representa o módulo. Bom, então o seno do argumento, do ângulo, portanto, é igual ao B. Bom, B o que é? O B é a parte imaginária. Então deixa eu colocar para ti aqui colorido. Ó. Isso aqui é o A, parte real, e isso aqui é o B, parte imaginária. Sendo assim, eu tenho que B sobre ρ, o B é 8, e o ρ é o módulo. Aí o módulo, rapidamente aqui lembrando, ó, que o módulo é a distância do afixo, aqui ó, Z1, ou Z simplesmente, do afixo até a origem. E aí, se isso aqui é A, e isso aqui é B, no eixo imaginário, eu tenho aí a formação de um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo eu posso aplicar aí Pitágoras. E por Pitágoras eu chego na seguinte expressão para módulo, tá? Que eu não vou explicitar aqui toda a averiguação da fórmula, mas o módulo que é visto, que é de certa maneira desencadeado por Pitágoras,
o módulo do número complexo, representado assim, né? Ou com a letra Rho, o módulo complexo é dado pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Já que o módulo é a hipotenusa e A ao quadrado e B quadrado são os catetos naquele triângulo retângulo. Então essa é a fórmula do módulo. Então, para eu calcular o módulo desse número complexo, que vai servir tanto para esse denominador quanto esse, é o mesmo, né? Vou fazer um cálculo separado aqui, ó. Vou fazer o cálculo aqui. Módulo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Então, o módulo é igual a raiz quadrada de A ao quadrado. O A é menos 8. Já vou colocar aqui, ó, menos 8 ao quadrado, 64, para ganhar um tempinho. Mais B quadrado, o B é 8. E aí 8 quadrado também é 64. E aí eu tenho que o módulo é a raiz quadrada de 128. Raiz quadrada de 128, eu posso fazer a fatoração do 128, né, que vai dar 2 na sétima, ou eu posso também pensar que 128 é 2 vezes 64. Né, 64 mais 64, 2 vezes 64. Raiz de 64 aqui é 8, então o módulo, eu estou conseguindo calcular, tira a raiz, 8 raiz quadrada de 2. Então está aqui o módulo. Então aqui fica seno 8 sobre 8 raiz de 2. E aqui cosseno do argumento, cosseno do ângulo, é dado por A. Aí o A é menos 8. Está aqui, ó. A é menos 8. E aí divide pelo módulo, que é o mesmo 8 raiz quadrada de 2. Faço a simplificação aqui, ó. 8 por 8 que dá 1. Então eu tenho que o seno do argumento é dado por 1 sobre raiz quadrada de 2. Vou deixar assim por enquanto. Aqui eu também vou efetuar a simplificação. Menos 8 com 8 dá em cima aqui menos 1. Então eu tenho que o cosseno do argumento é menos 1 sobre raiz quadrada de 2. Aí eu racionalizo, né, esse raiz quadrada de 2 aqui, para eliminar do denominador. Olha só aqui, vezes raiz de 2 e raiz de 2. Isso vai dar 1 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 aqui dá raiz quadrada de 4, que é 2. Então eu tenho que o seno do ângulo é igual a raiz quadrada de 2. E aqui o cosseno do ângulo vai dar a mesma coisa, né? Porque eu vou racionalizar aqui também, ó, multiplicando por raiz de 2 e raiz de 2. E isso vai ter o mesmo resultado numérico, só que com um sinal negativo. Então eu tenho que o cosseno do argumento é dado por menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, a partir daí eu consigo descobrir o argumento, descobrir o ângulo, né? O meu objetivo todo era calcular o argumento, calcular o ângulo. Então, através do seno e do cosseno. Então, eu tenho que pensar, ó, qual é o seno, qual é o ângulo que tem um seno raiz quadrada de 2 e um cosseno raiz quadrada de 2. Pensar só no valor numérico. É o ângulo de 45 graus. Então, por enquanto, eu penso no 45 graus. Mas, pensa que o seno aqui é positivo e o cosseno é negativo. Bom, então não pode ser 45 graus, porque 45 graus tem seno e cosseno positivos, é do primeiro quadrante. Então, eu tenho que pensar em que quadrante que eu tenho o seno positivo, que quadrante que eu tenho o seno positivo e o cosseno negativo. Bom, e aí eu lembro que isso é... isso acontece no segundo quadrante. Então aqui rapidinho, ó. Ciclo trigonométrico. No segundo quadrante, aqui, ó,
eu tenho o seno positivo, o seno é positivo, e o cosseno aqui atrás, o cosseno é negativo. Então, esse arco é de segundo quadrante. Então, eu tenho que pegar esse 45 e levar para o segundo quadrante. 45 no segundo quadrante. Vou fazer um desenho aqui, vai ficar... Ver se eu consigo te mostrar aqui, ó. Aqui o ciclo trigonométrico. E eu tenho que levar o 45 para o segundo quadrante. Então, ele vai ter que acontecer aqui, ó. Nesse segmento, nesse quadrante aí. Como é 45 graus, então para levar para o segundo quadrante, ele está bem no meio aqui, ó. Bom, então agora vai ficar fácil, né? Por quê? Porque aqui eu tenho 0 graus, aqui eu tenho 90 graus, e aqui eu tenho mais 45. Então, esse ângulo aqui, que tem o seno raiz quadrada de 2 e o cosseno menos raiz quadrada de 2, seno é raiz quadrada de 2 sobre 2 e o cosseno menos raiz quadrada de 2 sobre 2, esse ângulo é 90 com 45, que é o ângulo de 135 graus. Então o ângulo é 135 graus. Mas ele prefere, né, isso é uma coisa bem normal, colocar em radianos. E aí 135 graus em radianos realmente é 3π sobre 4. E eu já estou ficando sem espaço aqui na tela, vou resolver aqui embaixo. Então, observa que esse exercício aí, calcular o argumento de um ângulo, ele envolve praticamente todo o conhecimento de números complexos, né? Envolve módulo, envolve afixo, envolve aí aspectos trigonométricos. Então, é um cálculo não muito simples. E aí vem para cá então, 135 graus. Como é que eu transformo 135 graus em radianos? Eu pego 135 graus, coloco o π do lado, isso é tipo uma regrinha, coloco o π do lado e embaixo 180 graus. Até porque 180 graus e π eles se correspondem, como se eu cortasse aqui. E aí simplifico 135 por 180, vou simplificar direto por 45, direto por 45 vai dar 3π sobre 4. E aí se confirma então que o argumento desta soma aí desses quadrados de números complexos realmente é igual a 3π sobre 4. E portanto a segunda aqui é verdadeira. Lembra que a primeira foi falsa, mas a segunda é verdadeira. Ok? Vou para o próximo, que é o número 4. E aí eu vou fazer isso numa outra lâmina. O número 4, então. Lembrando para ti que aqui foi falso. Esse foi falso. E esse foi verdadeiro. E agora eu vou fazer o próximo, que é o de número 4. O afixo do número complexo Z1 vezes Z2 pertence ao quarto quadrante. Então, vou ter que fazer Z1 vezes Z2. E aí marcar o afixo e verificar se ele pertence ao quarto quadrante. A gente já comentou alguma coisa, né, sobre o afixo, né, que é a representação geométrica do complexo no plano de Gauss. Mas aí eu vou te primeiro fazer esse produto aí, Z1 vezes Z2. Então, o Z1 eu tenho direto. Z1 é aqui, ó, 1 mais I. 1 mais I. Vezes o Z2. Aí o Z2, ó, ele é dado em função do Z3 e Z1. Eu vou ter que lembrar de novo, lá na primeira lâmina, para buscar esse Z2. Lembra que a gente fez aqui, ó. O Z2 está aqui, ó. Z2 é menos 1 menos 3i. Então, menos 1 menos 3i. Volto para cá. E aí coloco, então, menos 1 menos 3i. E aí vou fazer o produto. 1 vezes menos 1, menos 1. 1 vezes menos 3i, menos 3i. I vezes menos 1, menos o i. I vezes menos 3i, mais vezes menos dá menos 3i ao quadrado. Aqui eu tenho menos 1,
Menos 3i, já vou agregar aqui, ó, menos 3i com menos i, menos 4i. E aí lembra, né, que esse i ao quadrado troca o sinal da frente, aí eu tenho mais 3. Menos 1 com mais 3, isso vai dar mais 2, logo eu tenho que z1 vezes z2 é igual parte real 2, parte imaginária menos 4. 2 menos 4i. E agora eu vou representar isso no plano de representação dos complexos, plano de Argand-Gauss. O eixo horizontal, normalmente, que nós chamamos de x, dentro da geometria euclidiana, dentro da representação da geometria analítica, a gente representa x horizontal e y vertical. No plano de Gauss, o eixo horizontal representa a parte real e o eixo vertical a parte imaginária. Deixa eu tirar aqui. E aí eu vou representar assim. A parte real então é 2. Então aqui eu vou colocar, ó, 1. Um pouquinho maior aqui, fazer 1, 2. E a parte imaginária é menos 4i, então é menos 4. Então vou representar para baixo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui está o menos 4. E aí onde eles se encontram, né, com marcação de um ponto no plano, aí eu tenho aqui o afixo de z1 vezes z2. E ele está me dizendo que esse afixo pertence ao quarto quadrante. E eu estou observando que realmente, né, aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro e aqui é o quarto quadrante. Então realmente pertence ao quarto quadrante, logo essa afirmação número 4, ela também é verdadeira. E aí eu vou para a afirmação de número 8. Essa número 8 eu vou fazer aqui mesmo, ela é curtinha, ó. Vou fazer aqui, ó, número 8, vou fazer nesse espaço aqui, ó. Diz que é número 8, z1 mais z2, aí tem um tracinho aqui em cima desse z2, diz que é o imaginário puro. Então vamos fazer, ó, z1 eu tenho direto, z1 é 1 mais i. Estou pegando aqui, ó, z1 é 1 mais i. E aí, mais o z2 com tracinho. Bom, o z2, sem o tracinho, né, o z2 normal, vamos dizer assim, o z2 nós já temos aqui, ó. Lembra que eu peguei lá na primeira lâmina, o z2 está aqui, ó. É isso, aqui, ó, menos 1, menos 3i. Então, z2 menos 1, menos 3i. Agora, o que é esse z2 com tracinho? O que significa esse tracinho? Esse tracinho é o símbolo utilizado para conjugado do número complexo. Aí lembra, quando nós fizemos a divisão entre dois números complexos na primeira lâmina, eu utilizei o conjugado, que é quando eu faço a troca do sinal da parte imaginária. Então, se z2 é igual a menos 1 menos 3i, o conjugado de z2 é só trocar o sinal da parte imaginária, mas só da parte imaginária, só esse sinalzinho aqui. O menos 1 continua na parte real. Menos 1 e aqui vira mais 3i. Então, 1 mais i mais menos 1 mais 3i. 1 mais i, como o parênteses é precedido pelo sinal de mais, né? Então elimino sem fazer nenhuma troca. Continua aqui menos 1 mais 3i. E aí eu observo que posso fazer um cancelamento aqui, ó. Mais 1 com menos 1, zero, né? A parte real. E eu fico então com i mais 3i, 4i. Então isso aí, esse 4i,
ele é o resultado de Z1 mais o conjugado de Z2. E aí, esse valor 4i, observa que ele não apresenta a parte real, ele não apresenta o azinho, só tem a parte com o i, só tem a parte imaginária. Quando acontece isso, esse tipo de número é chamado realmente de imaginário puro. O que é um número imaginário puro? É aquele número complexo que só manifesta a parte imaginária, não tem parte real. Inclusive, a representação desse número imaginário puro no plano de Gauss seria feita ou é feita sobre o eixo dos imaginários. 4i, por exemplo, seria representado 1, 2, 3, 4, seria feito aqui, ó. Isso aqui seria o 4i, se eu quisesse representá-lo no plano de Gauss, tá? Então, realmente, ele é um imaginário puro, e aí eu tenho que essa número 8 também ficou verdadeira. E aí está faltando só a última afirmativa, e a última não tem espaço nessa lâmina, eu vou para uma última lâmina. Espero que eu tenha essa lâmina pronta aqui. Tenho. A última afirmativa, então, que é a 16. Lembrando para ti que a primeira foi falsa, essa foi verdadeira e essa última aqui que fizemos também verdadeira. E agora eu vou para a de número 16, que diz que Z1 elevado à 20ª potência é igual a 2 elevado na 10ª potência, que multiplica cosseno de 5 vezes o π, mais i, que multiplica seno também de 5 vezes o π. Bom, então aí eu tenho a potência de um número complexo, mas na forma trigonométrica. Quando eu tenho esse formato de número complexo, assim, ó, z igual módulo, que multiplica cosseno do argumento, mais o i vezes o seno do argumento, o seno do ângulo, a gente fala que esse formato aí é o formato trigonométrico do número complexo, formato trigonométrico ou polar, tá? Formato trigonométrico ou polar do número complexo. Então, é disso que ele está tratando, e eu tenho justamente esse z no seu formato trigonométrico elevado ao expoente 20. Então, é potência de número complexo no formato trigonométrico. Bom, então vou primeiro te apresentar aqui uma espécie de regra da potenciação de números complexos na forma trigonométrica, que é o seguinte. Deixa eu colocar aqui assim, ó. Se eu tenho um z, número qualquer, z elevado ao expoente n, isso é feito como eu pego o seu módulo e elevo nesse expoente n, que multiplica o cosseno do argumento, lembra o θ, o ângulo, multiplicado por n, então o n aqui ó, fica um multiplicador do ângulo, mais o i vezes o seno, da mesma forma que o n multiplica o ângulo. Então, no módulo, ele é expoente. Assim como ele é expoente do número complexo aqui, ele é expoente do módulo aqui fora desse formato de parêntese ou de colchete. E o n aqui dentro do argumento, aqui dentro do ângulo, ele vira um multiplicador, ele multiplica o ângulo. Tá? Aqui e aqui. Então, esse é o raciocínio que eu vou estabelecer. Então, observa que eu preciso tanto do módulo quanto do argumento. Então, vou pegar o Z1, eu acho que até eu já fiz isso no outro exercício, não lembro, mas eu vou fazer aqui de novo. Ó. Vou pegar o Z1. O Z1, ele é dado, é 1 mais i. Se eu quero calcular o módulo dele, lembra que módulo, que eu vou usar a letra ρ, é dado por a ao quadrado mais b quadrado dentro da raiz, que decorre lá do Pitágoras. Isso então é igual. O a é a parte real, o b é a parte imaginária, então eu tenho aqui 1 ao quadrado,
mais quem está antes do izinho aqui, ó, é um invisível, 1 vezes o i. Então aqui mais 1 ao quadrado. Logo, o módulo está resultando 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1, 2, eu tenho raiz quadrada de 2. Então, esse módulo aqui, ó, isso aqui é raiz quadrada de 2. Agora eu vou calcular o ângulo θ. Bom, o ângulo θ tem aquele macete, ou aquele regrinha, aquele ritualzinho. Seno do θ é igual a b dividido pelo módulo, assim como o cosseno do ângulo θ é igual o azinho sobre o módulo, sobre ρ. Eu costumo, de forma mnemônica, né, para o pessoal guardar essas duas expressões que definem aqui o seno do ângulo e o cosseno do ângulo, eu costumo falar o seguinte, que si berrou com a ρ, si berrou com a ρ. Então, si seno berrou, ó, si berrou com a ρ. Imagina que ρ é uma pessoa, né? Então, si berrou com a ρ. Então, seno b sobre ρ, cosseno, né, com a ρ. Então, eu guardo assim e acho que pode funcionar aí, pode te ajudar. Então, si berrou foi com a ρ. Então, seno do argumento é igual, o b eu tenho aqui, ó, é 1 sobre o módulo, que nós calculamos é raiz quadrada de 2. O cosseno do ângulo é o a, que também é 1, olha aqui, ó, o a também é 1, sobre o módulo, raiz quadrada de 2. Aí lembra, né, que raiz no denominador, normalmente se faz a racionalização, multiplicando aqui por raiz de 2 e raiz de 2. Isso vai resultar para mim que o seno do ângulo, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4, que é 2. E aí eu tenho aqui o seno do ângulo. O cosseno, né, vai ficar a mesma coisa, porque eu vou fazer o mesmo procedimento, multiplicando por raiz de 2 e raiz de 2. Raiz de 2 sobre 2. Ambos positivos. E aí que ângulo é esse? Bom, aí os dois, seno e cosseno igual a raiz de 2 sobre 2, na tabela trigonométrica se percebe que o ângulo é igual a 45 graus. Mas, num formato para valor real, né, que é o que se utiliza como marcação de função trigonométrica, enfim, no eixo x se usa sempre valores reais, então se usa a notação de ângulo em radianos. E 45 em radianos, como que eu faço a transformação? Bom, vou te mostrar aquela regrinha de novo. Tu coloca o ângulo, 45, coloca o π do lado e coloca 180 embaixo. Tá? Então, o ângulo, o π do lado e 180 embaixo. E aí simplifica. Até porque se eu cortar aqui, ó, π com 180, cancela, né? Se ele equivalem e dá 45. Então agora eu simplifico 45 e 80, posso fazer por 3, por 15, posso fazer por direto até por 45. Se eu fizer direto por 45, vai dar 1π e 180 por 45 vai dar 4, então é π sobre 4. Bom, e agora então eu tenho que esse ângulozinho aqui, ó, esse argumentozinho aqui, calculamos, é π sobre 4. Agora pensa comigo, ó, o n é o expoente. O expoente é 20. Então vou começar a escrever aqui, ó, o z 1 elevado na 20ª potência está ficando módulo elevado na n. O módulo nós vimos que é raiz de 2, então é raiz quadrada de 2 elevado à 20ª potência.
vezes cosseno de 20, que é o n, né? O expoente, 20, vezes o ângulo, que é π sobre 4, mais o i vezes o seno do n20, aqui, ó, n20 vezes o ângulo π sobre 4. E aí, então, eu tenho que Z1 elevado à 20ª potência é igual raiz quadrada de 2 elevado na 20, vou fazer para ti aqui, ó. Raiz quadrada de 2 elevado na 20 é o mesmo que 2 elevado na 10 e elevado na 2. Né? 2 na 20 é o mesmo que 2 na 10 elevado na 2. Aí eu corto raiz com potência aqui, perco esse 2 e me sobra o quê? Realmente 2 na 10ª potência, 2 na 10. Então aqui eu tenho 2 na 10ª potência vezes cosseno de 20 vezes π sobre 4. Simplifica aqui, ó, 20 por 4 dá 5, 5π. Mais o i vezes, da mesma forma, ó, 20 simplifica por 4, dá 5. Então, i vezes seno de 5π. E aí, realmente, né, fecha com aquilo que ele havia proposto no começo, ó, que Z1 elevado à 20ª potência era 2 na 10, que multiplica cosseno de 5π mais i vezes seno de 5π. Ok? Então, essa última também ficou verdadeira. Nessas questões onde cada afirmativa tem um valor, um número, 1, 2, 4, 8 e 16, nessas questões a resposta final é dada pela soma das verdadeiras. Então, somando as verdadeiras, vou botar aqui, ó, resposta, somando as verdadeiras, eu tenho 2 mais 4 mais 8 mais 16. 2 mais 4, 6. 6 mais 8, isso dá 14. 14 mais 16 dá 30. Então a resposta dessa questão é 30, que é a soma das verdadeiras. Ok? Então esse vídeo ficou aí um pouco extenso, né? Porque ele envolve nessa questão praticamente toda a parte do capítulo dos números complexos, algumas operações, módulo, argumento, forma trigonométrica, a parte de conjugado, potenciação na forma trigonométrica. Então essa questão, o vídeo fica um pouco longo, mas por outro lado ele é muito interessante porque te dá aí essa espécie de revisão desses tópicos aí de números complexos, ok? Então te desejo bons estudos, fica o meu abraço, obrigado pela paciência e até a próxima.